ruim aí para ele, muito ruim. O que aconteceu? A gente ficou sabendo, faz mais ou menos 3 semanas, coluna da Mônica Bergamo, da Folha, cuja fonte, muito provavelmente, assim, ó, com mais de 90% de certeza, é o ex-advogado do Vorcaro. Essa coluna disse o seguinte, que o André Mendonça chegou a gritar com os advogados do Vorcaro por conta da primeira delação que ele estava fazendo, porque nessa delação ele não estava incluindo ali detalhes sobre Davi Alcolumbre. Aquilo foi pouco depois do Davi Alcolumbre se unir ao Flávio Bolsonaro e ao Ciro Nogueira, romper um acordo que tinha feito com o governo Lula no dia anterior e conspirar ali para derrubar a indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Então foi isso que aconteceu. Aí o André Mendonça, muito amigo do Messias, começou ali, segundo a imprensa, segundo aí provavelmente a fonte, o advogado do Vorcaro, aí para cima dos advogados falar, ó, tem que delatar esse cara. Por quê? Porque todo mundo sabe que ele é bandido e a polícia já tem provas contra ele. Só que delata, fala tudo. Ok. A delação dele foi rejeitada. Então, o Vorcaro tentou uma segunda delação, que agora, sabemos aí, ontem veio a notícia, foi rejeitada também pela Polícia Federal. A Polícia Federal acionou ali o André Mendonça para dizê-lo, avisou, para dizê-lo, rejeitamos a delação. O que acontece é o seguinte, começou a vazar na imprensa, e não sabemos quem está vazando são os advogados do Vorcaro, se é gente da Polícia Federal que não concorda com o que está acontecendo, mas começou a vazar que o Vorcaro delatou o Alcolumbre e as relações que ele tinha com o Alcolumbre. Inclusive, que ele pagou aí mais de 155 milhões de reais para o Davi Alcolumbre, falei, numa conta no exterior. A polícia tem provas. O Vorcaro também fornece provas dessa delação. Porém, segundo aí matérias da imprensa, quando ele falou do Davi Alcolumbre, a Polícia Federal, e os agentes da Polícia Federal já logo descartaram e falaram, não, isso não interessa. Aí os advogados ficaram assim, pô, peraí, como assim não interessa? Saiu notícia aí agora há pouco que o ministro relator queria, com os advogados anteriores, queria mude o viés político do Brasil e aí ele consiga uma salvação? Ou ele está tentando ganhar tempo para quê? É para isso. Para que o Ciro Nogueira e os parceiros dele consigam articular nos bastidores para ele ser solto? Estranho. Então, sempre chega lá, em família Bolsonaro. Outra coisa que começou a se ventilar, que talvez o projeto de lei que ele tenha pago para o Davi Alcolumbre votar e que o Davi Alcolumbre não estava querendo pôr para votar, seja o da dosimetria. Que o Davi Alcolumbre tinha dito ao governo Lula que não ia votar a dosimetria. Aí, de repente, e isso coincide com a época em que o Vorcaro estava para ser preso, tá? Isso coincide, tudo coincide. E a época em que ele era muito amigo do Flávio Bolsonaro, que estava pedindo grana para ele. Exigindo grana ali. E aí, de repente, o Davi Alcolumbre mudou de ideia e colocou para votar a dosimetria. E ainda articulou para aprovar, coisa que ele tinha falado que não ia fazer, nem votar e nem articular para aprovar. Aí você fala, pô, peraí, teve uma guinada muito forte aí do Davi Alcolumbre. O fato é que os relatos até o momento, vai começar a vazar mais nos próximos dias, tá? Não se preocupe. Mas até o momento, o relato não diz quando ele pagou essa grana para o Davi Alcolumbre. Se a gente souber o mês, mais ou menos, aí vai dar para ligar com a dosimetria ou não. Vai dar para ligar com algo que tenha sido aprovado no Senado Federal ou não. E vai dar para ligar com o roubo dos 400 milhões que aconteceu lá no Amapá com o tesoureiro do Davi Alcolumbre junto com o Vorcaro. Aí a gente vai conseguir saber, ó, o dinheiro é disso ou é daquilo. Ou será que ele delatou mais coisas? Esse é só um pedacinho aí que vazou para a imprensa. Ainda não sabemos. O fato é, delação do Vorcaro no momento foi por espaço, ele vai ter que pensar em uma delação que fale mais. Mais e mais. E a melhor parte é que até agora eu vejo o Eduardo Bolsonaro gravando um videozinho desesperado, dizendo, viu, na delação o Vorcaro disse que não tinha nenhum crime no filme do Dark Horse. Aí já falei, não existe delação que não cita crime. Senão não é delação. Ele não delatou, ele relatou, não é crime. Não serve para nada. Aí é um testemunho, não existe prêmio para o cara dar um testemunho de algo que não é crime. Eu imagino, um cara é preso, ele fala, olha, eu vi uma senhora atravessando a rua. Tá, e aí tem crime nisso? Não, ela pode atravessar, ela tem o direito de ir e vir. Então, por favor, me dê um prêmio aí por essa minha delação de algo que não é crime nenhum. E diminua a minha pena. Não existe, né? Não existe. Mas tá, o bolsonarismo segue aí tentando emplacar isso na imprensa para ver se eles conseguem colocar aí na cabeça de parte da população que o Flávio Bolsonaro não é um bandidão, mas estão fracassando. No momento, só bolsominions engoliram a história de que
O Vocário fez uma delação negativa contra o Flávio Bolsonaro. Só bolsominions engoliram essa. O fato é que eles falam pro Bolsonaro qualquer coisa e o Bolsonaro engole. Esse é o problema. Eles engolem a versão deles. Aí fica difícil. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Não se esqueça, ó, aqui embaixo, nosso curso de TikTok. Primeiro link da descrição. Falou!